Atenção, pessoal. Quero dizer algumas palavras. Desculpa interromper, mas eu farei um anúncio primeiro. Na nossa celebração de hoje, tem uma pessoa que eu não vejo há provavelmente mais de 10 anos, certo? É. Essa é a mulher que me conheceu quando eu tinha 14 anos e ainda tinha cabelo comprido. Mila, minha querida e linda amiga, que veio da França para uma ocasião especial nas nossas férias. Oh, Marina, eu lembro de você com 18 anos, com um corte de cabelo raspado na nuca. Ela sempre foi durona. Sabem, eu raramente choro. E agora, quando eu te vi dançar, eu não consegui evitar. Pensei naquele amor que só se escreve nos livros. E aqui, há 15 anos, eles se olham como se tivessem se conhecido ontem. Vocês são incríveis. Bodas de cristal. E aqui está meu presente para vocês. Olha. Nossa. Para que a união de vocês seja mais forte que o diamante. Obrigada. Um beijo. 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 Eu te sujei de batom. Tá bom, já chega. Somos tímidos. Olha isso. É isso aí, que legal. Aquele carro velho quase nos deixou na mão. Estávamos tão felizes que nem percebemos. Por isso me apaixonei por você. Era uma garota tão alegre. Ainda sou? É claro que é. Eu te amo. Eu também te amo. Mará, foi ideia sua, não é? E de quem mais seria? Obrigado. Parabéns. Onde encontrou essa gravação? Viu? Você gostou? Obrigada. Bom, e agora? Um presentinho para os noivos. Podem trazer. Nossa, olha isso. Uau. Isso é impressionante. É uma obra de arte. Para as bodas de cristal, um presente de cristal. Que lindo. Obrigada. Alexander, Marina, vocês sabem quanto tempo eu procurei pela minha alma gêmea? E, como sempre, senti a inveja da felicidade de vocês. Mas no bom sentido, tá? Mas depois eu percebi, da pior maneira, que formar uma família é como navegar um barco no mar. Só basta uma tempestade para destruí-lo. Olhamos para essa casa e lembramos que o amor de vocês, esse amor constante, essa bela obra que levou anos para ser construída deve ser muito bem protegida. Sejam muito felizes. Obrigado, meu amigo. Obrigada. Obrigado. É para que finalmente o riso das crianças ecoe na sua casa. Eu já volto. Tá. Para onde foi a Marina? Tá, tudo bem. Ela só precisa de um descanso. Ela tá acordada desde cedo. Obrigado pelo presente. Está tudo bem? Tá tudo bem, mamãe. São só hormônios, vai passar rápido. Filha, me dói te ver sofrendo assim. Lá vem você com isso de novo. Se papai estivesse vivo, não permitiria que você se torturasse assim nesse casamento. Sim, sim, sim. Ele sempre acreditou que Alexander não era pra você. Mamãe, eu já ouvi isso 1000 vezes. Você queria que eu fosse uma artista famosa, mas eu tava perdida no meu casamento. Quando você se casou com Alexander, sabíamos que algo estava estranho e não estávamos errados. 38 anos. Não há filhos a essa altura, nunca haverá. Você precisa encontrar outro homem, está bem? Deixe-o ser um doador, senão você não vai ter filhos. Então eu prefiro adotar. Não preciso de ninguém além do Alexander, entenda isso, Você mamãe. precisa de uma criança. Terceiro aborto espontâneo consecutivo. Por quanto tempo você vai continuar se torturando? Bom, sim, nós estamos superando isso e haverá... Mamãe, a verdade é que eu tô cansada dessas conversas.
Amanhã você vai embora por mais um ano e eu continuo aqui. Não posso passar o tempo pensando na minha mãe e no meu marido, que não se falam há 10 anos. Sabe por quê? Porque Alexander assumiu a empresa do seu pai. Ele a salvou. Pare de transformá-lo num monstro, para! Eu vou falar com os convidados. Aproveite. Do que você falou com a sua mãe? Nada importante. De novo, ela tentou te convencer a me largar. Falou que eu não sou um bom marido, até no nosso aniversário. É que ela tá muito preocupada porque nós não temos filhos, é normal. Eu entendo, claro. O que não é normal é ela não falar com o genro. É desconfortável na frente dos seus amigos. E você também não parece estar muito à vontade. Vai você primeiro. Eu? Sim. Eu tô pronto. Mas ela que não quer se aproximar. Ah, senhora Alexandra. Viu só? Não Olha pode aí. ser. Papai, Marina, meus parabéns. Obrigado, meu filho. Vem aqui. Você cresceu tanto. Obrigado por ter vindo. Eu não podia perder o aniversário de casamento dos meus pais. Eu amo vocês. Também te amo. E eu também. O que acha, Marina? Tem um bom filho ou não? Muito bom. De verdade. Quando era criança, eu sonhava em ser geólogo. Que tipo de geólogo você seria? Ia querer procurar ouro nas montanhas? É sério? Sim. Você não se lembra? Queria tantas coisas quando era criança. Você era tão sonhador. Por que acabou se tornando um construtor? Bom, porque eu cheguei à vida adulta. Mas eu não reclamo. Porque eu tenho ao meu lado a mulher mais linda que existe no mundo todo. Ah, que chavequeiro. Vem aqui. O que tá fazendo? Só vem. Tá bom. Você se lembra dessa música? Se lembra que ela estava tocando quando fizemos amor pela primeira vez? Você é incrível. Era verão, havia uma linda baía, uma noite estrelada. Sim, e uma manta bem fina. Mas isso não nos impediu. Eu era completamente apaixonada por você. Por que tá me olhando assim? É sério, não acreditava que você era meu. E agora? O quê? Ainda me ama igual? Ainda mais. Por favor, não faça isso. Por quê? Espera um pouco, não vamos fazer isso hoje. Eu ainda não consigo. Ainda é muito cedo depois do que aconteceu. Desculpa, é sério. Escuta, será que dá pra parar de pensar nisso? Parece que nós estamos vivendo em um hospital, sabe? São tantas injeções, médicos, exames. Eu já tô cansado. Bebeu muito hoje? Sim. Eu bebi bastante, muito. Hoje era um dia especial. Vieram nossos amigos, bebemos pelo amor. Escuta, eu tenho 43 anos. Eu quero que tudo volte a ser como antes. Eu quero que você organize suas surpresas, suas loucuras, sabe? Pra onde foi tudo isso, Marina? É que nós mudamos. Não. Eu não mudei. Mas você mudou. Eu tô cansada. Eu quero dormir. Boa noite.
Oi. Oi. Eu fiz seu café favorito. O quê? Não esqueceu? Obrigada, é muito gentil. E ontem nem tivemos tempo de conversar direito. Como você se tornou adulto, hein? Eu nem percebi como aconteceu. Bom, 3 anos passam bem rápido. É uma pena não ter te visto crescer. Na verdade, estou pensando em ficar aqui por um tempo. Do que está falando? Férias? Bem, algo assim. Eu decidi tirar um ano sabático. Seu pai sabe? Aliás, onde ele está? Na academia. Ele não deve demorar. Ele e eu vamos à empresa. Quer que eu trabalhe pra ele nesses 2 meses. Por isso se vestiu assim? Bom, sim. Quero combinar com o estilo empresarial. Ficou bom em você. Marina, me desculpa, eu menti pra você. Eu larguei a universidade e não vou voltar pra República Tcheca. Tá bom. E por quê? Vou tentar entrar no conservatório. Se não der certo, irei pra uma universidade de jazz na Alemanha. Me surpreende. Meu pai sonha que eu seja economista e faça negócios como ele. Mas isso não me interessa. Eu quero fazer música. Ele sabe disso? Na verdade não. Eu queria contar hoje. E, de qualquer forma... Estou em casa. Filhão, eu vou me trocar e a gente já sai. Só espera uns 5 minutos. Tudo bem, pai. Aliás, deram uma casa bonita pra vocês. Sim, bom... Na verdade, ela não deveria estar aqui. Leva ela pra sala, por favor. Sim, tudo bem. Não tá reconhecendo os lugares antigos? Espera da próxima vez que você vier. Tudo vai ser diferente. Vão construir uma Disneylândia, é? Bom, você sabe que não vai ser nenhuma Disneylândia. Mas agora estou lutando por uma licitação governamental muito interessante. Um novo parque recreativo. Pedi o projeto para a Bélgica. Dá uma olhada no design, você vai gostar. Ô, pai. Você disse que veio por 2 meses? Uhum. Bom, maravilha. Primeiro você se atualiza e depois começa a trabalhar. Então, pai, eu queria dizer que seria bom se não contasse comigo. Eu tenho outros planos. Você e eu, meu filho, temos os mesmos planos. Quando eu ficar mais velho, a nossa empresa vai ser a maior de toda essa região. Você vai ser o líder, então é bom se preparar. Bom, finalmente achei o seu esconderijo. O armário de artesanato. Realmente, que lugar lindo. Da próxima vez, venho te visitar com as minhas meninas, elas vão adorar. Eu adoraria. Escuta, sinceramente, eu não achei que você viria. Quantos anos se passaram? 10 anos, não é? Marina, nem percebi para onde foram esses 10 anos. A galeria, 3 filhos, 2 maridos, mudar para a Europa. Ontem me vi em um vídeo. Imagina, feliz, ambiciosa. Quanto tempo faz isso? E você, como está? Para onde foi? Eu não desapareci e não fui pra lugar nenhum. Toda a minha vida tá aqui, nessa casa. Espera, você era a mais talentosa de nós. E por muito tempo eu pensei que tinha seu próprio estúdio de design e decidiu fazer bonecas. Bom, pois é. Eu pensei que Alexander e eu nos casaríamos e teríamos um filho imediatamente. Eu realmente queria uma menina. E foi aí que comecei a costurar bonecas. Mas tudo deu errado. Começaram os exames e os medicamentos. Até que um médico nos examinou e disse que éramos incompatíveis geneticamente. E que eu nunca poderia ter um filho dele, entende? Sim, é terrível. Então não há crianças. Mas as bonecas estão aqui. E Alexander? Ele tá preocupado, é claro, mas
Ele tem o Eugênio. É filho dele, então pelo menos os planos dele se realizaram. E é isso. Chega desse assunto. Olha o que eu costurei para suas filhas. Eu vou te mostrar. Essas são Thea, Milha e Yulia. Estão muito lindas. Escuta, Quê? eu fui convidada para uma exposição aqui. Terá arquitetos e designers. Vamos. Você vai se divertir. Vamos sair como nos velhos tempos. E o que vai dizer ao seu marido? Não vou dizer nada. As mulheres russas bebem muito, choram e amam. Ele é francês, ele entende. Pai, é pouco provável que eu consiga trabalhar na sua empresa, não me interessa. E eu tinha planos diferentes para esses 2 meses. Eugênio, não se preocupe, eu planejei tudo. É uma pequena quantidade de trabalho. Bom, pequena no começo. Pai, eu quero fazer música. Ah, é disso que você tá falando? Bom, é um bom hobby, por que não? Pra mim, compor música é algo transcendental. Papai, me desculpe, eu quero fazer música profissionalmente. Esse é meu sonho. Eu entendo, eu entendo. Agora me escuta. Você já é quase adulto. E deve entender que nem todos os sonhos da nossa vida se realizam. Eu também, na minha juventude, já quis procurar ouro nas montanhas. Mas você nasceu e eu tive que esquecer do meu sonho. Porque o dever vem em primeiro lugar. Eu tinha uma família e vieram os negócios. Pensa onde estará com a sua música dentro de 5 anos. Tocando em casamentos? Ou pior ainda, tocando nas ruas? Não acredita em mim, né? Claro que eu acredito. Acredito que você é mais inteligente, mais educado e pode gerenciar essa empresa. Filho, ponha-se à prova hoje. Você não tem ideia do quanto é importante liderar essa equipe. Pai, Vai tocar no restaurante? A gente começa em 5 minutos. tá bom, eu já volto. Um Cuba Libre. E rápido, por favor. Está bem, 1 minuto. Um Cuba Libre e um Campari. Uma cortesia da casa. Tenha uma boa noite. Obrigada, não esperava por isso. Achei que você fosse garçom. Sou apenas um humilde músico. Quer vinho? Em outra ocasião. Você gosta de música? De jeito nenhum. Não gosto de jazz. Pra ser sincera, entrei pra me aquecer e já tô indo embora. Mas já? Não vai nem me dizer seu nome? Alicia. Mas esqueci de dizer que também não gosto de músicos. Especialmente os pobres. Bom, eu não sou tão pobre a ponto de não poder pedir um táxi para te levar para casa. Persistente, muito bem. Intrusivo, nem tanto. Se quiser, posso ir no porta-malas com meu piano e tocar bar até o fim. Escuta, você realmente não quer se envolver comigo. É melhor espetar sua orelha com um garfo do que ficar comigo. Entendeu?
Não é tão ruim. Muito bem. Vamos. Pessoal, até amanhã. Prédio bonito. Você mora aqui? Sim, aqui é meu apartamento. Bom, tchau. Peraí, me dá seu número. Talvez eu não seja tão intrusivo quanto pensa. Eugênio. Certo. Eu te daria meu número de telefone, mas não vou a fast food e nem caminho por horas nos parques. Também não bebo cerveja e não rio de piadas idiotas de internet. Adoro surpresas caras e valorizo ações de verdade dos homens. Entendeu? Acho que posso te surpreender. Tá bom. Obrigado. Eu vou te ligar. Tchau. Tchau. Dormitório 3. Marina? Me ajuda com essas abotoaduras. Eu já tô atrasado e é complicado fechar ela sem danificar. Você mesmo disse que deveria ter uma camisa com abotoaduras para uma ocasião especial. Hoje é uma ocasião especial? É. Os investidores devem chegar às 7 horas. Talvez eu volte tarde pra casa. Por que você tá tão alterado? Sabia que o Eugênio não quer trabalhar na empresa? Sim, ele me disse ontem. E o que você acha disso? Que ele já é adulto e que tem o direito de decidir o que quer fazer na vida. Ótimo. Maravilhoso. E quanto a todo o dinheiro que gastamos na formação dele? É pra ele que estou desenvolvendo essa empresa. E foi pra ele? E pra quem mais? E se tivermos filhos, onde eles ficam? Aliás, eu também tenho direito a voto na empresa. Na verdade, você poderia me consultar. É isso que você quer dizer? Você não entendeu. Eu só queria dizer que não há necessidade de obrigar ele a fazer algo que ele não gosta. Deixe ele decidir por si mesmo, ou eu tô errada? Me responde. Alexander. Não. Eu sou o pai dele. E eu sou o diretor da empresa. A última palavra é a minha. Aliás, isso também se aplica a você. Não deveria dizer não a esse estilo. Com essas calças, posso te imaginar no alto de uma duna, fumando um cigarro, como Clint Eastwood. Você gosta de filmes antigos? Adoro. Nos fins de semana, sempre faço sessões de filmes. Passo o dia assistindo a filmes antigos. Bem, você encontrou alguém com quem conversar sobre os clássicos de Hollywood. Eu adoraria conversar um pouco sobre cinema clássico com você. Obrigada. Tenha um bom dia. Muito obrigado, sua linda. Escuta, amiga. A venda foi de primeira classe. Só não se ofereça de forma tão evidente. É melhor agir com mais sutileza. Finge estar indefesa. É necessário que os homens se ofereçam para ajudar. Eles não gostam de se incomodar. Um momento. Oi, Alicia, sou eu. Eu quem? Eugênio, um músico. A gente se conheceu no bar. Ah, o que você quer?
Quer dar uma volta hoje? Olha, Eugênio, depois do trabalho eu vou estar irritada e com fome. Não quero caminhar. E que tal um restaurante? Conhece o Jacó? Jacó? Não sei. Não é aquele pretensioso no calçadão? Bom, é sim. Bom, então eu vou fazer uma exceção. Ótimo, então vou reservar uma mesa. Para hoje às 7. Tudo bem. E quem é Eugênio? Um músico que está interessado em mim. Ele é bonito? Ele é bonito. Mas um músico pobre não é a minha primeira opção. Prefere um cara velho e gordo? Esqueceu de adicionar. Velho e absurdamente rico. Muito bem, amiga. Senhora Marina, nem pense em tentar novamente nos próximos 6 meses. O corpo precisa se recuperar. Mas, doutor, o senhor mesmo disse que a imunoterapia deveria me ajudar a melhorar. Sim, claro, mas esse é o protocolo de tratamento padrão, sabe? Quando há incompatibilidade genética entre os cônjuges, na maioria dos casos, dá resultados extremamente positivos. Bom, então tudo se trata de mim? Por que razão eu não posso fazer isso? Marina, não somos deuses. O mistério do nascimento é grandioso. Já vi muitas coisas que simplesmente não têm explicação científica. Mas agora você precisa descansar. Ainda não é tudo. Nós ainda temos 3 embriões no banco. Vamos tentar novamente. O senhor disse que eu só preciso aguentar o primeiro trimestre. Escute, você vai perder a saúde com essas cargas hormonais no corpo. Eu imploro, por favor. Mas o que eu não faço por você, hein? Mas tudo bem. Então vamos fazer, mas sem pressa. Obrigada. E eu peço, por favor, não diga ao meu marido que eu vim te ver novamente. Ele já tá cansado desses procedimentos e expectativas. Se eu fosse seu marido, também estaria cansado. Ele é homem. Ele nunca me entenderia. A mulher que ele ama é a coisa mais preciosa. Mais do que os futuros filhos? Mais que os filhos dele. Porque eles ainda não vieram, mas você está aqui. Entendi. Bom, tchau. Adeus. Boa tarde. Como posso ajudar? Eu tô procurando algumas camisas. De qual designer está procurando? Eu não entendo. O principal é que não tem abotoaduras. Eu odeio elas. E que seja azul, a minha cor favorita. Tenho uma opção para você. É da última coleção deste ano. Acabou de chegar. Geralmente agrada a clientes exigentes. Quer experimentar? Sim, gostaria de provar. Vamos ao provador. O que acha? Assim está melhor. Maravilhoso. Penso exatamente o mesmo. Eu vou levar. Então troca de roupa e te espero no caixa. Obrigada. Espero que volte em breve. Obrigado. Até logo. Tchau. Volte sempre. Você viu? Bonito e rico. Por que não pode ser eu? Que má sorte eu tenho. Porque tudo é para as outras pessoas. Ele é bonito. Espera. Esses são os lenços para devolução? Acho que sim. Vou tentar a sorte. Espera, por favor. Me desculpa, esqueci completamente. Hoje temos uma promoção. Ao comprar uma camisa, todos ganham um presente. É uma boa surpresa. Eu não esperava. De nada, é o meu trabalho. Além disso, é um dos nossos clientes favoritos. Então eu sou um cliente favorito? Pra ser sincera, sim. A maioria dos homens gosta de se mostrar como donos do mundo e nos trata como simples mensageiras. Mas você é bastante diferente.
Bom, devo dizer que faz muito bem o seu trabalho. Haveria uma maneira de te agradecer? Eu tava pensando em fazer um lanche. Posso te convidar para um café? Ou eu te convido. Bom, na próxima vez com certeza, mas hoje eu te convido. Tudo bem. Vamos.